Deus te abençoe. Amém. Sejam todos bem-vindos para este momento de louvor em adoração ao nosso Deus. Estamos alegres na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta oportunidade de adoração, gratidão que devemos tão somente a Ele, a Deus, o Pai, Filho, Espírito Santo. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Vamos cantar do Inário, o hino 118, a Ti, ó Deus. Convido a igreja a pôr-se em pé para um momento de louvor em oração ao nosso Deus. Santo Deus, ó Pai Celestial, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Consolador, Deus Eterno e Poderoso, Senhor, na Tua presença nos colocamos, é manhã de mais um dia muito especial, porque é o dia do Senhor, é o dia reservado para adoração, é o dia reservado para o exercício devocional, é o dia de uma aproximação mais estreita na Tua presença para glorificar-Te como igreja ao serviço do Senhor no Teu propósito neste mundo. Queremos, ó Pai, então, expressar-Te a nossa gratidão, reconhecendo os Teus feitos em nossa vida. Louvamos-Te, ó Pai, pela saúde, pela paz, pela segurança,
Adoramos o Teu nome por toda a Tua provisão para conosco. E agora estarmos na Tua presença, sabemos que é uma oportunidade providencial e muito sublime para o nosso viver. Queremos então adorar-Te, exaltar-Te neste culto que é tão somente dirigido a Ti. Pedimos que nos abençoe, abençoando todas as partes deste culto, para que nele seja o Teu nome honrado, seja o Teu nome glorificado e sejamos também neste culto edificados espiritualmente, para que depois, retornando para as nossas casas, façamos cheios do Teu amor, da Tua bondade, das Tuas misericórdias. Fica conosco, receba então o nosso louvor, a nossa adoração, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 125, os 5 versículos contidos neste Salmo 125, que trata da fé, a fé inabalável. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Vamos cantar ainda o hino 324. Cada coração procura. Vamos ter agora, irmãos, um momento em oração silenciosa, um momento em que cada um, de modo bem particular, na sua própria intimidade com Deus, falar com o Senhor através de uma oração. É um momento de confissão de pecados, é a busca do perdão de Deus, esse perdão já providenciado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E podemos ter a certeza que Deus quer nos perdoar mediante um coração contrito, onde se confessa de fato na presença do nosso Deus, Senhor e Salvador. Oremos por alguns instantes.
Senhor Deus, ó Pai amado, temos livre acesso à Tua presença na mediação de Cristo, o Teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador, para expor-Te, ó Pai, os nossos anseios, necessidades e também confessar-Te os nossos pecados como igreja, pois que erramos, pecamos na Tua presença, quando então agimos mais à luz da nossa própria vontade, quando não obedecemos a Tua palavra e queremos, ó Pai, pedir o Teu perdão, pedir, ó Pai, que a Tua paz possa encontrar lugar em nossos corações e em paz que possamos assim estar servindo ao Senhor, andando em comunhão com o Senhor. Queira nos fortalecer, conduzir a nossa vida sempre de acordo com a Tua vontade e que a Tua alegria possa conduzir o nosso viver. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 362 com Cristo unido. Então nós vamos dar a oportunidade para as crianças. As crianças. Cadê as crianças? Tem. Ai, todo mundo aqui agora é criança. Então, nós estamos estudando. E eu estava agora há pouco pensando com Yanis, né? Ele estava ali acompanhando. Não ensaiamos nem nada, ele veio tocando.
Só que tem um hino que eu tinha mudado a tonalidade, né? Ele estava indo lá, às vezes vai pegar o hinário, vai botar no tom que está lá e eu estou num outro tom. Aí vai sair do tom, né? E a nossa história é mais ou menos assim também, né? Com a história de Daniel, com o Nabucodonosor. A gente estava estudando uma parte lá em que foram jogados na fornalha. Quem que foi jogado na fornalha? Hã? Não entendi. Quem que foi? Quem que foi lançado? Vamos ver aqui as crianças maiores. Quem é que foi lançado na fornalha lá? E tem gente que até hoje diz que Daniel também foi jogado lá dentro, né? Mas não foi não. Então se alguém diz, opa, não foi? Então você está aprendendo agora, tá? Mas, depois disso, Nabucodonosor, então, ele falou alguma coisa assim sobre Deus. Vocês agora vão adorar a Deus. E eu deixei uma perguntinha que nós vamos ver hoje. Será que realmente Nabucodonosor estava adorando a Deus? E adorar a Deus? Será que ele tinha realmente entendido quem era Deus? Ou ele apenas estava fazendo uma homenagem a Deus? E eu fiquei pensando assim, será que hoje nas nossas igrejas muitas pessoas estão realmente adorando a Deus em espírito e em verdade? Ou estão simplesmente homenageando a Deus? Um presente a Deus, a minha presença aqui, a minha oferta. Vou homenagear, assim como eu vou homenagear uma pessoa que faz aniversário. Leva um presentinho, estou homenageando. E nós vamos ver na nossa lição de hoje, será que realmente ele ia adorar mesmo a Deus? Ou era apenas uma homenagem a Deus? E a gente tem que ficar pensando sobre isso também, né? Eu fiquei pensando uma outra coisa a respeito dele. Vocês aqui que falam bastante, né? Imagine que eu assim recebi uma medalha. E eu viesse todo domingo e dissesse assim, olha, vou falar assim, né? Olha, Ricardo, eu ganhei uma medalha porque eu venci lá na corrida, não é? Débora, eu venci na corrida, uma medalha. Tá bom. Vocês, que bom. E vamos embora para casa. No outro domingo eu chego outra vez na classe. Crianças, olha a medalha que eu ganhei lá na corrida. E vocês, tá bom, muito bem, professor. No domingo eu venho outra vez. Olha a medalha que eu ganhei. O que vocês iam pensar de mim? Que mulher chata, né? Orgulhosa, soberba, quer aparecer, né? Só falta estar escrito atrás, eu sou. Eu não sei. Às vezes tem gente que é assim, vai conversar alguma coisa, não, mas eu sei. É porque aconteceu isso. Não, também aconteceu assim. Hoje na nossa história nós vamos ver alguma coisa sobre Nabucodonosor também. Então nós vamos para a classe, mas nós vamos cantar então um cântico. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Vamos ficar em pé? Quem souber, canta junto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem, eles livrarão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem, eles livrarão. Podem sentar, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus no texto de João, o Evangelho de João, capítulo 21, do verso 14 ao versículo 17, texto de onde vamos extrair lições para a nossa vida espiritual. João 21, 14 a 17. Nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva, alternando os seus versículos. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes
Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele. Pela terceira vez, tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, como é trágico, é de fato triste ver a queda de um cristão na sua vida moral, na sua vida espiritual. Portanto, é trágico mesmo ver um cristão errado na sua vida cristã. Por outro lado, como é consolador o seu retorno à graça. Jesus, durante o período da sua ressurreição até a ascensão, ele se manifestou tão somente aos seus amigos. Ele não se apresentou aos inimigos. Não encontramos isto nos evangelhos. Ele utilizou esse tempo entre a ressurreição até a ascensão para falar com a sua igreja, os discípulos, falar com os amigos. Por isso nós lemos aqui no capítulo 21 deste Evangelho de João, no verso 14: e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos. Mas certamente os irmãos que leem os evangelhos dizem: mas por que a terceira vez? Quantas vezes nós lemos depois da ressurreição que Jesus falou com as pessoas? E o próprio apóstolo Paulo, como nós pregamos aqui dias passados, domingos passados, que das aparições de Jesus apareceu a Cefas primeiro e depois, e sabemos que apareceu aquelas mulheres lá no jardim e tantas outras vezes aos discípulos também, quando estava naquele cenáculo lá num lugar reservado. E por que a terceira vez João está dizendo? Porque essa de fato é a terceira vez que ele encontra em reunião particular com os seus discípulos. É disso que João está falando. Portanto, esta é a terceira vez que ele se manifesta especificamente aos seus discípulos. E ele o fez com o propósito de trabalhar ainda mais a vida dos seus discípulos para o colégio apostólico e então a instalação da sua igreja, que aconteceria com a descida do Espírito Santo posteriormente no Pentecoste. Mas veja bem, desta vez Jesus encontra com os discípulos com o propósito agora, embora já tivesse encontrado com Pedro, mas algo estava suspenso ainda, e encontrou com Pedro e os discípulos para restaurar Pedro ao seu lugar de apóstolo. E esta restauração é que está chamando a nossa atenção por alguns instantes. Nela nós podemos ver, primeiramente, que na restauração do cristão, a iniciativa é de Deus. Conforme o texto anterior, nós não fizemos a leitura, mas o texto anterior nós encontramos Jesus procurando os seus discípulos. Ele tem essa iniciativa e vai até o lago de Tiberíades, onde estes homens estavam pescando. Era cedo e eles estavam lá pescando.
Jesus então de longe observou e então falou com eles se tinham alguma coisa para comer. Eles estavam no barco a uma certa distância da margem e Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa para comer, algum peixe. Eles não tinham peixe, estavam pescando, mas não tinham peixe. Então Jesus orientou eles dizendo: lança a rede para o lado direito do barco. E eles lançaram e trouxeram não menos que 153 peixes, eles contaram, grandes, até a praia. Mas quando aconteceu este milagre, então João olhou para Pedro e disse: é Jesus. Ele percebeu, é Jesus que está ali na praia. E Pedro então vestiu-se e lançou ao mar e foi nadando até encontrar Jesus. Mas os discípulos também seguiram com um barquinho, arrastando os peixes, a rede com os peixes. E viram que lá estava um homem com brasas e alguns peixes e pães, os peixes sobre aquelas brasas. Jesus olhou para eles e disse: toma de alguns desses peixes e coloca também aqui sobre as brasas. E depois repartiu pão e peixes com aqueles discípulos. E parecia que aquele momento era tomado por um momento agora solene da refeição. Era um momento solene também, porque algo estava para acontecer. E nós podemos observar o silêncio um tanto estranho ocupando aqueles corações, aqueles discípulos olhando e reconhecendo a Jesus, mas não perguntando se de fato ele era Jesus, porque depois da ressurreição eles estavam com alguma dificuldade para o reconhecimento de Jesus, mas nada perguntavam, embora tendo a certeza de que se tratava de Jesus. E Jesus então estabelece um diálogo com Pedro. A iniciativa é de Jesus. Quem começou a conversa foi Jesus, e mais, ele fez de forma pública, porque ele fez na presença de todos os outros discípulos, e ele fez assim para que os outros soubessem que ele estava revestindo Pedro novamente de autoridade para o colégio apostólico, que ele estava de fato instalando Pedro como apóstolo, e também para que os discípulos pudessem conhecer mais a Jesus, e este em sua misericórdia, este em sua bondade. Na salvação, irmãos, a iniciativa é divina, e na restauração não pode ser diferente também. A iniciativa é de Deus. Certamente Pedro achava que nem tinha mais o direito de contar com a confiança de Cristo Jesus, porque ele tinha consciência do tanto que ele tinha ofendido Jesus antes da sua morte, ao negá-lo por 3 vezes. Mas é interessante notar que Cristo usou aqui o nome de Pedro diferente. Ele disse para Pedro, aqui no verso 15, ele disse: Simão, filho de João. Ele não estava chamando mais Pedro de Simão, filho de João. Isto aconteceu neste evangelho, no primeiro capítulo 1 de João, no versículo 42, quando o irmão de Pedro, que era discípulo de João Batista, junto com um outro discípulo, seguiu Jesus. Naquela ocasião que João Batista falou para os seus discípulos, vendo Jesus, ele disse: ah lá, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 dos discípulos de João Batista seguiram Jesus para ver onde ele morava e conversar com Jesus.
Um era o irmão de Pedro, e ele ficou tão impressionado com Jesus que foi chamar Pedro também para conhecer Jesus, e apresentou Pedro a Jesus. Nesta ocasião foi que Jesus olhou para Pedro e disse: você é Simão, você é filho de João, mas agora você vai chamar Cefas. Pedro mudou o nome de Pedro para Pedro, era Simão, filho de João. Só que agora, nesta conversa interessante, irmãos, porque Jesus, ele fala usando este nome antigo, e nós paramos diante do texto a nos impressionarmos. Por quê? Porque Jesus vai lá no passado, ele está, sem dúvida alguma, mexendo com alguma lembrança de Pedro. Ele está transportando o pensamento de Pedro para um caráter antes de uma aproximação maior de Cristo Jesus. Quer dizer, você não deve agir como Simão, filho de João, mas ele chama aqui Pedro pelo seu nome próprio, natural, para dizer, mesmo assim, tendo este nome, você tem que ter um coração diferente, um coração transformado. Era isto que Jesus estava fazendo, trabalhando a mente e o coração do apóstolo Pedro. Jesus não foi áspero nesta restauração, não foi rigoroso examinando o caráter de Pedro, não. Ele não ficou perguntando para Pedro assim: olha, Pedro, você está arrependido do que você fez, me negando 3 vezes? Ou então, você agora está humilhado, Pedro, pelo que fez? Pedro, você criou um pouco mais de juízo agora para prosseguir como discípulo? Não. Jesus foi bondoso, Jesus foi benévolo, Jesus foi tocar o coração do apóstolo Pedro. A palavra-chave que nós temos aqui no texto, e é repetida, não é outra senão amor. É isto que está aqui. Repetidas vezes nós lemos aqui sobre o amor. E isto então nos leva agora, ponderando as lições deste quadro maravilhoso, notar o amor que Cristo espera do cristão verdadeiramente arrependido. Que espécie de amor? Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, visto que Pedro o negou também por 3 vezes, e agora teria Pedro então a oportunidade de afirmar o seu amor a Jesus 3 vezes, ou seja, cada vez que ele negou, ele faria uma afirmação de que de fato ama o Senhor Jesus, e em seu perdão, cheio de amor, Jesus deu a Pedro então a oportunidade de apagar a lembrança daquela tríplice negação, mediante uma tríplice declaração do seu amor a Deus. Foi isto que Jesus fez. Você negou 3 vezes a mim, você negou a Deus 3 vezes. Eu vou te dar oportunidade para você fazer uma afirmação. Por cada vez que você negou a Deus na presença de Deus. Daí essa tríplice pergunta aqui de Jesus a Pedro: tu me amas? Mas é interessante porque na primeira e na segunda pergunta que nós temos aqui, Cristo usa uma palavra para amor. Os irmãos, certamente em estudos bíblicos nas igrejas, já ouviram falar sobre 4 amores ou mais, termos utilizados pelos gregos
e isto foi levado para o grego comum, o grego popular, porque nos dias que o Novo Testamento foi escrito no grego, não no hebraico como o Antigo Testamento. No grego, por quê? Porque todo mundo queria aprender mais da cultura grega, todo mundo queria aprender a língua grega, e porque todos queriam aprender a língua grega, o grego clássico cai, e então ele fica popular. O Novo Testamento é escrito então nesta língua, no grego popular, ou seja, chamado koine, que é o grego comum. E então Jesus usa uma palavra aqui, mas é uma palavra típica no mundo cristão, não é uma palavra que os gregos usavam comumente. A primeira e a segunda palavra é a palavra ágape, que vocês já ouviram falar, tem até em cânticos por aí, é bem conhecida do texto grego. Então, esta palavra Jesus usou aqui para amor. Nas duas primeiras perguntas, ele perguntou assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Usando esta mesma palavra, agapau. Pedro, tu me amas? Ágape, é isso que ele está dizendo assim. Mas que ágape é este? Este ágape é o amor e estima racional, inteligente. E ele também é desinteressado, não traz qualquer porçãozinha, qualquer mecha, qualquer resquício de egoísmo da parte humana. É de fato o amor desinteressado. É com esta palavra que Jesus, e Pedro sabia, ele entendia muito bem o sentido desta palavra. Pedro, tu me amas? E falando com este amor, Pedro disse para Jesus que o amava, mas na terceira vez Jesus mudou a palavra. Aqui amor no português é amor e pronto, não tem como traduzir diferente, mas Jesus mudou a palavra aqui para filéu, quer dizer, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Agora ele pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Mas o amor aqui, a palavra é outra, e este amor é o amor que não indaga as razões da sua preferência. Não, isso não. Eu prefiro, não. Porque esta palavra também, ela é empregada no amor, no relacionamento familiar, como um pai ama o filho, como o filho ama o pai, como o irmão ama a irmã, como a irmã ama o irmão. No seio da família é usada mais esse tipo de palavra para falar do amor. Mas é interessante porque Jesus fez isto de um modo tão hábil, tão sábio, para testar a humildade de Pedro. Sabe por quê? Pedro respondeu as 3 perguntas com uma só palavra. É interessante isto. Ele respondeu as 3 perguntas com a última palavra usada por Jesus. Por isso Jesus usou esta palavra por último. Pedro respondeu com filéu, não com ágape. Tu sabes que te amo, tu sabes que te amo. Mas este amor não parece o amor que Pedro estava dizendo, que tinha tanta intensidade em reconhecer, em viver para Cristo, que o amor ágape não estava condizendo, ou seja, era tanta intensidade que ele tinha de vontade, de devoção a Cristo na concepção dele, que a palavra ágape, agora, depois que passou toda a experiência amarga negando a Cristo, ele entendeu: eu não posso amá-lo mais desse jeito. Ou seja, eu não o amo de verdade, com essa profundidade. Ágape é a palavra que está para o amor tipicamente cristã, usada por João, lá no capítulo 3, quando Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas Deus prova o seu próprio amor
para conosco, diz o apóstolo Paulo, dando o seu filho. Este é o amor. E Pedro diz: eu não alcanço mais este amor, mas eu o amo de forma um tanto mais humilde. Não assim. Ele reconheceu a sua fragilidade. Aquele Pedro que estava sempre pronto a sacar da espada e lutar com todo mundo, ele agora reconhece a sua fragilidade. Na terceira pergunta, então, Jesus se colocou junto com Pedro e por isso usou a palavra para amor que o apóstolo Pedro estava usando. Pedro, tu me amas? Por isso Pedro ficou um pouco mais abatido na terceira pergunta e disse: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas é curioso porque, voltando um pouco aqui, na primeira pergunta, Jesus falou: Pedro, tu me amas? Mas ele disse: tu me amas mais do que os outros discípulos? Certamente Jesus estava também transportando o pensamento de Pedro para uma lembrança no passado, quando Jesus advertiu Pedro dizendo: Satanás reclamou Pedro para peneirá-lo como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Naquela ocasião Pedro falou, como registra Mateus e Marcos: ainda que todos se escandalizem em ti, Pedro falou assim, eu nunca me escandalizarei. E foi justamente ele que escandalizou, ele que negou a Cristo Jesus quando este foi tomado em prisão para ir à cruz do Calvário. Mas Jesus estava lembrando aqui a Pedro, fazendo isto com todo amor, que uma vez Pedro pensou que só ele podia ser fiel a Deus em detrimento dos outros discípulos, que ele era melhor em lealdade a Deus do que os outros discípulos. É isto que Jesus trabalha na restauração de uma pessoa, quando ela erra porque ela confia em si mesma, confia no próximo, nas pessoas, e deixa de fato de confiar em Deus integralmente. E é neste ponto que Jesus trabalha. Então, havendo aqui a prova do arrependimento, Jesus faz a confirmação do chamado para servi-lo. Cristo usa novamente aqui 3 palavras no sentido bem específico para mostrar ou retratar aqui a sua igreja para Pedro e os apóstolos que estavam ali juntamente com eles. No versículo 15, olha só, irmãos, Jesus está falando para Pedro assim: apacenta os meus cordeiros. No versículo 16, ele não disse apacenta, mas fala pastoreia, e não os cordeiros. Ele diz pastoreia as minhas ovelhas. No versículo 17, então Jesus continua dando essa tarefa para Pedro e para os discípulos: já que vocês me amam assim, então apacenta as minhas ovelhas. Agora, é claro que aqui Jesus está falando da sua igreja, e ele desdobra aqui a igreja em 3 partes. Não temos aqui faixa etária, temos aqui, sim, a maneira em que determinada época a igreja está se comportando, ou em outra situação de maiores provas, como a igreja se comporta. É disso que ele está falando, porque os cristãos, ou seja, também todos, os cristãos, os filhos dos cristãos, primeiro
né, são chamados aqui de cordeiros. É isto que Jesus está dizendo. Por que cordeiros? Porque cordeiros, a igreja está se comportando como membros fracos, membros muitas vezes imaturos, por isso ele fala de cordeiros. Desta maneira, a igreja fica então necessitada do alimento para o fortalecimento na palavra de Deus. É disso que Jesus fala então com os discípulos e com o apóstolo Pedro, e ele diz então: a igreja é formada de cordeiros. Muitas vezes esses cordeiros também se tornam ou se apresentam como ovelhas. Aqui em segundo lugar, no versículo 16, ele chama de ovelhas, porque os membros são por vezes propensos a vagarem e dependentes, como são em todas as coisas, são necessitados de fato de serem pastoreados. É por isso que a igreja reformada tem nos seus concílios, é uma igreja conciliar, tem conselho, tem sínodo, e o conselho é formado de pastores, aqueles que pastoreiam. O pastor, que tem um tempo integral, trabalha mais na área da docência, mas os presbíteros, pastores, administradores, mas que também estão pastoreando, assim, porque reconhece a igreja como ovelhas necessitadas do pastoreio de Deus através de pessoas levantadas por Ele. E é isto que Jesus está fazendo com Pedro e os seus companheiros, os discípulos. Em terceiro lugar, então, as minhas ovelhas novamente, só que aqui poderia ser traduzido por ovelhinhas, está no diminutivo aqui a palavra, ou então como se Jesus estivesse dizendo: você vai apacentar, então vai pastorear as minhas queridas ovelhas. Jesus está falando assim, utilizando esta palavra. Ovelhinhas não são as criancinhas como alguns dizem, está falando das criancinhas, dos jovens, dos adultos, de todos, queridas ovelhas ou ovelhinhas, porque são imaturas e, portanto, necessitadas também da nutrição tão amorosa que está na sua palavra poderosa, a sua palavra eterna. Então, irmãos, indo agora para o final, nós podemos ver que dessa forma, neste quadro marcado pelo amor, mas um amor cuja característica é a verdadeira humildade, e não qualquer espécie de prepotência. Eu amo. Não, eu amo. É diferente. Então, Pedro é dessa forma restaurado, e por isso Jesus fala com Pedro ainda e os discípulos para cuidar do seu rebanho. Finalmente, ele usa duas palavras aqui, como nós temos, apacentar, e uma palavra ele está usando, pastorear, como nós temos no verso 15 e 17, apacentar e pastorear no verso 16. Mas quando fala apacentar, é dar o alimento próprio, o alimento espiritual para o rebanho. É por isso que o conselho, ele não deve levar a igreja a se envolver com negócios deste mundo, negócios transitórios. A igreja poderia abrir um supermercado aqui, quem sabe ganhar um pouco de dinheiro para construir mais templos. Não, nada disso. Isto não é permitido. Na ética cristã não há lugar para isto. Não há lugar para o pastor também vender um pouco do seu tempo para outras coisas. É preciso confiar sempre na provisão divina, porque a igreja precisa ser apacentada, e apacentada com o alimento próprio. Paulo chama de despenseiros, aqueles que cuidam da despensa, aqueles que colocam o alimento para dar alimento ao povo de Deus. E encher a despensa muitas vezes é difícil, é trabalhoso,
nós sabemos. Mesmo sendo um trabalho difícil, é o trabalho glorioso, porque é providenciar o alimento, a saúde espiritual para o povo de Deus, e no verso 16 é pastorear, que é dar já a orientação, direção, dar vigilância, defesa, governo e também correção. Dessa forma, irmãos, Jesus contempla a afeição, que é o amor afetivo, filéu, não ágape, filéu. Ele contempla este amor afetivo de Pedro, demonstrado a ele com essa tarefa sublime, é cuidar do seu rebanho. Isto, irmãos, nos faz ver que servir a Cristo no seu reino tem como necessidade ter amor afetivo. É indispensável para o serviço da igreja, cada um que confessa Cristo Jesus, ter amor afetivo por Cristo Jesus. Quando nós professamos este amor afetivo a Deus, nós vamos mostrando isto como uma realidade em nós, através da nossa disposição de serviço a Ele. É por isso que Jesus trabalhou assim a restauração de Pedro e fez depois da ressurreição, antes da sua ascensão, no momento certo. Há sempre um momento próprio para redimir aqueles que ainda estão longe de Cristo Jesus. É necessário, é tarefa nossa também nesse trabalho. Mas que Deus nos abençoe para que possamos, assim, numa percepção maior do amor de Deus, entender que nós o amamos e que devemos demonstrar este amor como um amor caracterizado pela humildade, virtude que pode ser encontrada em nós mesmos, não pelos nossos próprios esforços, mas pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino 329, que bondoso amigo é Cristo.
Nós vamos louvar a Deus agora com as ofertas. Os irmãos responsáveis têm a oportunidade de fazer o recolhimento. Convidamos a igreja a pôr-se em pé. Nós vamos orar, impetrar a bênção, encerrar o culto com amém e tríplice. Vamos orar. Nosso Deus, ó Pai eterno, no final deste culto dirigido a Ti, nós seguimos ainda em oração na Tua presença para agradecer-te. Agradecer, ó Senhor, por este privilégio insondável, tão sublime, de aqui nos reunirmos para entoar hinos em louvores ao Teu nome, cânticos de adoração e exaltação ao Senhor, podermos falar com o Senhor através das nossas orações, ler a Tua palavra e extrair lições preciosas para os nossos corações, para a instrução na nossa vida cristã. Somos-te agradecidos, então, porque nós podemos ter a liberdade de prestar o nosso culto na Tua presença, mas queremos, ó Pai, pedir sempre a Tua ajuda, a Tua bênção sobre a Tua igreja neste lugar. E não somente neste lugar, pedir a Tua bênção sobre as igrejas evangélicas reformadas no Brasil, aonde as igrejas estão, e neste momento também realizando o culto que devemos a Ti. Estejas então alcançando cada família da Tua igreja, dando às famílias do Teu povo sempre a Tua provisão, os nutrientes necessários para a vida espiritual, o sustento para a vida material, as realizações nesta vida. Pedimos que estejas cuidando dos nossos jovens na carreira estudantil, na formação profissional, que possam fazer, ó Pai, mas sempre olhando para Cristo, que é o consumador da nossa fé, que possam fazer sempre valorizando os princípios da Tua palavra em todas as situações, em todos os quadros de ensinos com os quais eles deparam nas escolas. Estejas, ó Senhor, protegendo então os nossos jovens, dirigindo, sustentando, firmando a fé deles na Tua palavra. Pedimos que abençoe de igual modo os adolescentes, as crianças na carreira estudantil também, cuidando, protegendo, fazendo com que haja desenvolvimento, para que neste desenvolvimento o Senhor seja honrado, seja glorificado, a Tua igreja seja revestida de alegria pela realização dos Teus filhos. Pedimos, dá-nos assim a Tua bênção, abençoando os casais, os adultos, todos, dando-lhes também sempre a firmeza em Ti, que os casais sejam, ó Deus, supridos com a sabedoria do alto, no cuidado do lar, da família. Estejas conosco, conceda-nos uma semana agradável, uma semana durante a qual possamos ter a certeza da Tua presença, o Teu cuidado conosco e a oportunidade de retornarmos logo mais à noite para continuarmos estudando a Tua palavra. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.